Ó, estamos ao vivo agora. Vou lá, enquanto isso, eu vou lá compartilhar usar o Smart aqui. Tá, vou fazer isso também, de compartilhar. Vamos lá. Ó, tem uma pessoa assistindo, já tá a audiência Já tem crescendo. ó, seja bem-vindo. Olá! 2 agora, dobrou a audiência. Aí. Seja bem-vindo aí, eu não consigo ver quem é, mas seja bem-vindo. É. Cinco pessoas, vamos superar o Bolsonaro hoje. Leio lá, a galera aí. E aí, show de bola, pode fazer os favores, né? Você já tem a galera que sabe da dinâmica aqui. Deixa eu colocar um bannerzinho aqui. A gente vai falar, então, hoje, né, com a presença da Catiúcia, nossa colega aqui do IF Camaquã, que está lá na boca do monte, né, nossa Santa Maria, lá no centro do estado. O Andrezinho já é figura carimbada aí nas nossas discussões aí geográficas, históricas. Agora a gente está contando com a Catiúcia para a gente discutir um pouco desse belíssimo filme, né, cara, que retrata o breve século XX, aí, o século XX que teve tantas coisas, né, um século XX fantástico, assim, de tantas inovações, de tantas coisas belas, mas também de tantas catástrofes, né, o filme, assim, bom, a Catiúcia, eu vou passar a bola para a Catiúcia se apresentar e depois o Andrezinho segue, e aí quando a galera vai chegando, a gente vai começar a discutir já o filme, tem 8 pessoas aqui, 4 curtidas, que é fantástico, vamos lá, gente. Catiúcia, contigo. Olá, gente, boa noite. Quero agradecer o convite dos guris, né, para participar da live, para a gente estar discutindo um pouco, então, sobre o século XX. Quando o Edson me convidou, logo eu pensei nesse filme, porque eu acho que ele relaciona muito bem as nossas 3 áreas, né, de atuação, arte, geografia, história, e relaciona muitas outras áreas. Esse filme, então, nós que aqui estamos por vós esperamos. Quem não assistiu tem que assistir. É um filme que eu já vi, acho que mais de 20 vezes. Cada vez que eu vejo uma coisa nova, eu choro, eu busco uma informação nova, né? É um filme com o qual tu precisa ter um conhecimento histórico para entender ele, mas tu também pode, a partir dele, buscar esse conhecimento histórico, né? Porque uma coisa legal que eu sempre faço com os alunos é da gente ir vendo o filme e procurando alguns personagens que aparecem no filme ali, porque desde o início a gente não conhece todos, né? Então, assim, enfim, ele é construído, é um filme brasileiro, isso é importante de dizer, né? E ele é construído com imagens do século XX. Então, ele vai sendo todo colocado com imagens do século XX. E não sei, assim, passar a bola para o André, mas só para terminar, depois eu vou voltar a falar um pouquinho sobre. Eu acho que o filme... Ontem eu assisti ele de novo, né? E relacionando ele com o momento que a gente está vivendo agora. Ele nos questiona também, né? Ele faz a gente questionar para que estamos aqui, o que estamos fazendo, porque nós estamos vivendo um grande momento histórico, né? E o filme ele é contado a partir de pequenas memórias. Até tem uma fala de um soldado numa das guerras ali que ele coloca, né? Numa guerra se mata uma série de pequenas memórias, que a gente sempre vê a guerra pelo aspecto histórico como uma grande guerra, um grande evento. E agora o que a gente nos leva a pensar nisso, então, né? Que pequenas memórias são essas que estão vivendo esse momento histórico. É isso. E aí, André? Boa noite, gente. Queria agradecer ao pessoal que está nos assistindo, queria agradecer o Edson pelo convite. Nós estamos nessa aventura de fazer as lives na quarentena. Agradecer a Catiúcia, que é uma grande parceira nossa, que topou esse projeto. E dizer assim, olha, o filme Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos é um filmaço, gente, filmaço mesmo. É uma grande retrospectiva do breve século XX, né, desse século XX, que a gente já vem conversando sobre ele. Eu e o Edson fizemos umas 2, 3 lives sobre o século XX, e ele vem trazendo, a partir de algumas perspectivas, várias coisas interessantes. É um filme que fala muito, muito mesmo, mas sem dizer nenhuma palavra.
entendeu? Porque o filme todo ele é feito a partir de uma série de mosaicos, de montagens, e é uma bela reflexão sobre o século XX, sobre as transformações na sociedade, sobre a questão da vida e a banalização da morte, porque o Eric Hobsbawm, que é a principal referência, né, uma das principais referências do filme, né, ele usa como referência, o autor, o Marcelo Mazagão, usa como referência este livro aqui, que o Edson já comentamos com vocês, que é A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, entendeu? E ele fala muito desse século XX, que é o século dessa era dos extremos mesmo, que a gente tem muitos avanços tecnológicos, muitas coisas positivas, avanço na medicina, liberação feminina, a gente tem rock, tem o movimento contra a cultura, mas a gente também tem uma matança muito grande, uma brutalidade muito grande com a Primeira, com a Segunda Guerra Mundial, com as guerras locais da Guerra Fria, e a gente vai estar tudo isso colocado como um pano de fundo desse filme, que é uma mistura muito bonita e muito legal de história com psicanálise, né? A gente tem como duas referências, e uma coisa que me saltou os olhos logo que eu comecei a ver o filme, que eu saquei a referência teórica dele ali, da parte de história, só pelo título, né? Que é o Breve Século XX, que é a referência que o Hobsbawm usa para falar sobre o século XX, e a outra referência dele é uma referência de um livro do Freud chamado Mal-Estar da Civilização. Então, é um filme que vai unir história e que vai unir psicologia. E não tem como eu, como historiador, não gostar, né, Catiúcia, né, Edson, de um filme que começa falando que o historiador é rei, né? Eu concordo com ele. O historiador é rei mesmo. Então, não tem como não gostar. É um filmaço, vale a pena ver. A gente exatamente. A gente vai discutir algumas coisas aqui sobre esse filme. E, assim, ó, gurizada, recomendo muito mesmo. É um filme que eu já tinha ouvido falar, mas por causa da Catiúcia eu assisti, aí eu estava conversando com ela ontem, hoje de manhã eu estava conversando com ela, é um filme que eu assisti 3 vezes. 3 vezes eu assisti esse filme. Na primeira vez, assim, eu fiquei olhando, mas tem muita coisa legal, e o legal do filme é que é uma grande retrospectiva desse século XX, cheia de imagens, falando da cultura, da política, e é bem uma perspectiva, como a Catiúcia falou, uma perspectiva das pessoas comuns. A gente costuma ver muitos grandes generais, os grandes líderes, mas é um livro que trata muito, é um grande mosaico de memórias a partir das pessoas comuns. É um filmaço, eu recomendo, vale muito a pena mesmo. Edson? E o filme é de 99, né, cara? Ele é dos anos 90, então é contemporâneo do Hobsbawm, né? No mesmo momento que o Hobsbawm está escrevendo lá o Breve Século XX ali, e ele lança o filme em 99, então ele consegue pegar bem esse período, assim, das grandes transformações que a gente vai ter, principalmente nos anos 90, né? Mas ele vai nos trazer, reaviver, assim, as nossas memórias de tempos mais passados, por exemplo, assim, a nossa geração que está aqui, nós três que estamos conversando aqui, a gente tem uma boa memória dos anos 80, dos anos 90, principalmente dos anos 90, né? Mas as gerações que nos precederam, por exemplo, têm as memórias ou lembram de alguns fatos que nós só conhecemos através dos livros de história, né? E ele traz essa narrativa, que é um grande caleidoscópio de imagens, né? Isso é fantástico mesmo, porque ele vai fazendo toda a narrativa com uma série de imagens. Cara, e uma trilha sonora muito foda, porque eu baixei ela no Spotify depois lá. Cara, é muito legal, assim, ela vai te... ela vai te aumentando a tua emoção no filme, assim, chega um ponto que tu, né, tu segura, assim, pra não chorar, pra não sofrer, mas como a Catiúcia falou, é um filme que te leva, né, a essas emoções mais profundas. Cara, é um filme muito bom. E eu vou começar a passar aqui pra gente começar a falar de algumas coisas, né, a começar pela capa, né, cara, pela capa do DVD, filme, que é fantástica, né. Então vamos passar aqui pra gente ir acompanhando. Vamos ver se vai rolar, se vai dar certo aqui. Agora vai aí, ó. Tá tranquilo, né? Cara, essa imagem é de 1901, né? Ela aparece lá também na metade do filme, eu acho. Não bem pela metade, mas quase pela metade do filme ali. E assim, ó, cara, 1901, início do século, né? Tá começando o século ali. Se bem que a gente vai discutir também, porque o evento que vai iniciar esse século vai ser a Primeira Guerra Mundial, que também é muito bem retratada, né? Em todos os seus aspectos, inclusive da guerra, mas também dos avanços tecnológicos. Mas esse filme tá mostrando, cara, um oficial ali, né? Alguém, polícia, sei lá, e ele tá medindo, cara, o maiô da moça ali, ó, para ver se tá dentro dos padrões estabelecidos lá no início do século, né? Que loucura, né, gente?
E aí, na parte que essa cena aparece no filme, vai fazer justo a contraposição com toda a revolução feminista do século dos anos 60, onde, né, as mulheres começam a usar minissaia, enfim, traz cenas de Woodstock. É legal que ele também, ele traz essa retrospectiva, mas ele vai e volta, né, a partir de temas centrais, assim. Então, isso é bem interessante também, que ele vai trazendo o século. E é impressionante porque a primeira vez que eu vi, enfim, a segunda, que eu fui me dar conta de quantas transformações aconteceram num período de tempo tão curto, né? E aí por isso que eu sempre trago esse filme nas minhas aulas, enfim, porque não tem como a arte não se transformar a partir do século XX com todas as transformações que aconteceram na sociedade, na cultura, enfim, a arte é um reflexo de tudo isso que aconteceu no início do século XX, né, e todas as consequências durante. Sim, e é uma série de transformações nessa era, nesse breve século XX, nessa era dos extremos que o Hobsbawm coloca, a gente tem uma série de transformações. O Edson já apontou uma nisso, né, que é a questão da liberação, o Edson e a Catiúcia pontuaram ali da questão da liberação feminina, da questão das sufragistas, da questão de tentar livrar o domínio da dominação masculina sobre o corpo feminino. Aí tá bem exemplificado nessa imagem onde o policial mede o maiô da menina. E tal, uma outra série de transformações é dada em outros campos. Nessa imagem que o Edson colocou aqui, a gente tem o olho está bem claro, focado em quatro grandes figuras que são responsáveis por uma série de transformações que vão ocorrer nesse século XX. A gente tem uma revolução artística e uma mudança, numa transformação na arte, a partir do Picasso, que é o sujeito que está ali em cima, né? Do outro lado, a gente tem, a partir de 1917, como resultado da Primeira Guerra Mundial, a primeira Revolução Socialista, que tem sucesso, né? A gente já tem contestações socialistas lá com a Comuna de Paris, no século XIX, em 1871, mas o primeiro movimento comunista com sucesso, e é muito reflexo, a gente já falou sobre isso nas outras lives, que é o movimento da Revolução Russa. A gente tem a figura do Lenin ali, uma transformação política, uma transformação artística, uma transformação política. A gente tem o Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, né? Que é uma transformação na interpretação dessa ideia de subconsciente, de entendimento da mentalidade humana. E a gente tem uma transformação também no mundo natural, com a teoria da relatividade com Einstein. Então, esses quatro sujeitos que estão colocados ali, eles pontuam transformações bem importantes e significativas que vão mudar a percepção da humanidade. A gente tem uma mudança estética, uma mudança política, uma mudança na interpretação da mente humana e uma mudança no mundo físico, que é a teoria da realidade. Esse breve século é um período curto, de 100 anos, começa, segundo Hobsbawm, nesse livro que eu citei, do Era dos Extremos, ele começa em 1914 e vai até a queda da União Soviética. É isso que trata o Eric Hobsbawm nesse livro, a Era dos Extremos, mas é uma época de grandes mudanças e mudanças que vão deixar marcas significativas. Grande parte do mundo que a gente entende hoje, que a gente compreende hoje, que a gente tem hoje, ele é resultado muito dos desdobramentos dessa série de transformações que vão ocorrer nesse século XX, tá? E é interessante que aqui ele traz o Picasso, né, como símbolo dessa transformação da arte do início do século XX, assim. Mas os primeiros 6 ou 7 minutos do filme, que é o que eu uso sempre nas minhas aulas quando eu vou falar da arte moderna, né, ele traz também uma outra figura ali, que eu não sei se é assim que pronuncia, enfim, é Nijinsky, que foi um bailarino russo, que foi reconhecido internacionalmente, que ele é considerado o pai da dança moderna. E aí aparece ali no início do filme esse bailarino, né? E ele é vaiado em Paris em 1912. Ele é vaiado porque o balé que ele apresenta já não é o balé clássico que as pessoas apresentam. Então isso é interessante porque a gente tem que saber que toda a arte moderna que vai trazer essa ruptura, né, ela é vaiada junto com esse bailarino, os impressionistas, enfim. E aí traz um texto, né, que se vocês me permitirem eu vou ler, que fala ali no filme, né, lá na primeira década. O balé já não é clássico na primeira década. A cidade já não cheira a cavalo. O metrô, pelo túnel, o metrô. Pelo fio preto, a fala.
Garotas trocam o corpete pela máquina de escrever. Os sonhos eram interpretados. Os quadros eram Picasso, né? Eu acho que é justamente nessa imagem aí que traz essa fala. Então, essa fala, esse texto que aparece no filme traz todas as transformações, né? A questão da comunicação, a questão do transporte, a questão da velocidade com que as coisas vão acontecendo, né? E, enfim, vai lá, Edson. Agora, tu falando, eu me lembrei, né, dessa cena, assim, são cenas muito rápidas, assim, né, tem um cavalo caído no chão, tem a galera parafernália passando um balaio de fio, assim, por uns tubos, né, mostra a rede elétrica também, assim, tem uma cena, um carro passando e um monte de poste e tal, quer dizer, a técnica se expandindo pelo território, é bem, de forma muito rápida, né, de forma muito rápida, assim, então, quando dá o start do século XX, assim, a gente já tem isso de forma praticamente todos os continentes, claro que no mundo desenvolvido com mais intensidade, no Brasil vai demorar um pouco mais, mas é extremamente rápido, né? E aí depois a gente tem todos esses avanços nas artes, nas ciências e na técnica também vai começar a ser convertido para a indústria da morte, né? E aí a gente vai ter os grandes conflitos um atrás do outro, então são imagens bastante fortes assim que traz no filme. Mas essa cena, esse texto que tu leu é bem legal. Eu me lembro agora me lembrando das imagens que elas acontecem de forma muito rápida. Também, talvez, né, para dizer que essa aceleração do tempo se dá muito pelas essas inovações que começam a acontecer no início do século, né? Sim. Sabe que tem, né, dentre os movimentos modernistas, o futurismo, que é um movimento que vai surgir na Itália, todos esses ismos que surgem na primeira década, né? E o futurismo, então, era um movimento que, ao contrário do expressionismo, que eu vou falar depois, eles achavam o máximo, achavam toda essa movimentação, toda essa industrialização, né, toda essa modernidade fantástica, eles louvavam isso. E eles pintam justamente os postes de luz, e aí tem um poema, que lógico que eu vou me lembrar agora a poesia em si, mas que vai falar justamente disso, né, que em determinado momento a lua natural foi substituída pela lua artificial, que eram os postes de luz que iluminavam as noites de Roma. E eles viam isso como uma maravilha, né, os futuristas. Então, é interessante porque na arte moderna, os artistas vão estar vivendo o quê? Mudanças que já vêm desde lá do século, isso na Europa, né, desde lá do século XIX, porque já o realismo vai trazer questões sociais para a arte, o impressionismo vai modificar a arte, porque a arte, a partir da fotografia, ela já não tem a necessidade de ser uma cópia, né? Ela não tem a necessidade de reprodução. Então, esses artistas do modernismo, eles vão se adaptando a esse novo contexto. E os futuristas, né, eles vão ter essa visão bem otimista do que está acontecendo no início do século XX. Eles vão trazer essa ideia de que sim, tudo que é antigo tem que morrer, tudo que é antigo tem que acabar, queimem os museus, alaguem, deixem essa velharia ir embora e que venha o cheiro das fábricas, o cheiro da fumaça, né? Eles fazem a música futurista, que vai ser o início da música tecnológica, da música técnica que a gente tem hoje. Eles gravavam os sons de automóveis, os sons de canos, os sons das chaminés das fábricas, enfim, né? E reproduziam isso como música que já não eram sons feitos com instrumentos musicais. Então, é interessante como cada momento do modernismo, em cada grupo de artista modernista, vai se adaptar de uma forma, né? Vai ver de uma forma esse momento. Bem isso. Eu achei muito legal. Eu até destaquei aqui também, foi uma das coisas que eu destaquei, essa frase que tu colocou agora: a cidade já não cheirava mais a cavalo. Uhum. É um momento esse finalzinho do 19, início do 20, é bem um momento de inovação à técnica, de introdução do automóvel, de introdução do trem, das cidades industriais, de uma aceleração do tempo, uma aceleração do ritmo das pessoas. Isso aparece no filme, que ele é bem frenético, a aceleração dessas mudanças, né? E elas criam uma ideia de idolatria um pouco da técnica, da eletricidade, do telefone, da ferrovia, do automóvel e tal, e isso vai criar aquela aura da Belle Époque, né? Da bela época. Nós estamos vivendo o auge da bela época,
o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento das ferrovias, das comunicações, isso vai trazer uma nova era, uma era de prosperidade, de progresso, e a humanidade vai atingir o estágio positivo, para lembrar o termo aquele do Augusto Conte, né? Então, cria essa aura de progresso, de aceleração, e que muitos autores no Brasil vão trabalhar isso na cidade como a modernidade urbana, né? A modernidade urbana das primeiras décadas do 20. Entendeu? É muito interessante para perceber isso, e como essa Belle Époque ela vai encontrar um momento de trava, que vai ser a Primeira Guerra Mundial, que aí vem o desbunde todo com essa tecnologia, com a técnica, com a industrialização, quando a gente vai usar todo esse aparato tecnológico para matar outros sujeitos. E aí entra muito no que ele fala dessa coisa da banalização da morte. Eu acho que, para mim, é o eixo central do filme, né? É banalização da morte e o quanto deve se aproveitar a vida, né? Porque a morte está colocada em um século de extremos mesmo, porque nunca se utilizou tanto esse desenvolvimento industrial, esse desenvolvimento científico para a produção de armamentos e para que depois dessa produção industrial seja usada para a guerra, para a morte e tal, para a destruição da própria humanidade. Isso vai repercutir também nos movimentos intelectuais, no movimento artístico, que a Catiça já falou, do futurismo e muitos outros, mas a gente vai ter isso nos movimentos intelectuais com o surgimento das correntes como o existencialismo e uma série de correntes que vão criticar justamente esse ideal iluminista de progresso, né? Assim, olha, essa razão técnica não está nos levando para aquele futuro, para aquela ideia iluminista e otimista de trajetória humana, mas muito pelo contrário, né? Se a gente não souber usar essa técnica, olha o que isso pode trazer e tal. Muito legal essa reflexão. Tem uma frase lá no meio do filme, eu acho, que também é interessante, que é bem isso que tu falou, né? O homem constrói a máquina reconstrói o homem, ou modifica o homem, algo assim, né? Que acho que resume... Enfim, as frases que o autor traz, o diretor traz, são muito pontuais, assim. E aí, falando dessa questão do progresso, né, em contraponto, a gente vai ter um outro movimento modernista, que é o expressionismo, que ele vai surgir, né, na Alemanha, e que o Munch, né, acho que uma das figuras mais conhecidas, um dos quadros mais conhecidos desse movimento é o Grito, que justamente é um grupo de artistas que eles vão se dar conta que a urbanização, a velocidade dos acontecimentos, a industrialização, tudo isso não é interessante, né? Que isso está trazendo para o indivíduo solidão, depressão, tristeza. Eu sempre comento, é como a gente pensar nos dias de hoje, assim, porque eles se davam conta que as pessoas estavam aglomeradas em cidades, né? Mas elas estavam sozinhas, elas estavam solitárias. E é o que eu comento nos dias de hoje. Às vezes a gente tem o quê? 1.000, 2.000 amigos no Facebook. E quantos amigos tu tem de verdade? A gente continua vivendo, né, essa consequência da modernidade. O indivíduo está junto com quem? Ele está andando com quem? Então, os expressionistas eles vão trazer justamente essa visão pessimista desse momento. Eles vão mostrar, olha, não é bem assim. Então, eles vão mostrar o sofrimento humano, principalmente a solidão, a tristeza, a angústia, né? A depressão. Esse é o expressionismo, que vai influenciar fortemente a arte brasileira, né? Uma artista que é bem conhecida, que é a Anita Malfatti, ela estuda com os expressionistas e ela traz o expressionismo para o Brasil. Então, se a gente for ver os quadros da Anita, lá da segunda década do século XX, ela faz uma exposição no Brasil em 1917, quando ela volta da Europa, e esses quadros são bem isso, eles vão trazer o aspecto psicológico do personagem retratado, né? E aí já é uma questão da gente falar um pouco aqui do Brasil, o que acontece com a Anita, né, em 1917. Ela é malhada porque nós temos uma sociedade totalmente conservadora. Monteiro Lobato faz uma crítica bombástica no jornal para ela, dizendo que aquilo é precário, que não é arte, que são borrões. E ele vai inclusive criticar, né, os modernistas europeus. Ele chama Picasso e companhia, se não me engano, é exatamente essa frase dele. Picasso e companhia nada mais são do que um modismo.
Então, o Brasil, em 1917, né, o Brasil tinha um pensamento totalmente conservador. Essa transformação ela acontece na primeira década, já impulsionada pelos impressionistas na Europa, vem todos os movimentos modernistas, mas no Brasil isso vai demorar, tanto que vai impulsionar, esse fato da Anitta e do Monteiro Lobato vai impulsionar a Semana de Arte Moderna, né? E aqui as coisas acontecem bem mais devagar. Não, e assim, né, nesse período, assim, a gente vai ter toda a contestação sobre a arte moderna, né? Inclusive isso vai ser a repercussão também na política, né? Do nazismo, tentando reviver os clássicos. A gente vai ter lá a fogueira dos livros, né? Os livros que foram amaldiçoados, que não eram para ser lidos e tal. Vai ter eventos bem fortes, assim, na Europa, após esse período, e também, como a Catiúcia falou, no Brasil. E eu também queria lembrar que essa questão toda da técnica, né, que a gente está vivendo nesse momento, as transformações, por exemplo, a questão do rádio, a introdução do rádio, e isso também vai ser muito utilizado como Claro que hoje é uma nova tecnologia, hoje a gente utiliza redes sociais e tal, a internet. Mas esses movimentos que começam a surgir e também a criticar, por exemplo, a arte moderna, essa arte que está surgindo, eles vão se utilizar muito da tecnologia para divulgar só propaganda de ódio. Por exemplo, o fascismo vai utilizar muito bem o rádio, né? Os integralistas no Brasil, nos anos 30, os caras tinham uma produção de mídia gigantesca, assim, eles tinham canais, eles tinham rádio, eles tinham publicação de revistas. Então, essa questão da técnica, né, como a gente tem hoje, por exemplo, né, a extrema-direita também se utilizando muito disso, né, claro que num outro contexto, mas é impressionante, né, nesses momentos assim que surgem essas novas tecnologias, vai ter, por um lado, movimentos de contestação, né, como em todos os momentos da história, e também a utilização disso para outras finalidades, né. Aqui, ó, já vamos para... Não sei se vocês querem continuar nessa, mas eu acho que é um assunto legal, cara, que esse slide traz para a gente aqui, ó. E aí a gente vai ter que começar, né, a luta das mulheres, né? Ela é retratada de uma forma belíssima no filme, cara. É muito legal, né? Então a capa do filme já te dá essa ideia, assim, né? Se tu olha pela primeira vez, não conhece, aí tu vai ver a história e tu vai te ligar. Então tu tem, assim, uma discussão muito legal. No momento que a gente está passando ali já a Primeira Guerra, e entre guerras, ou a Grande Guerra, que começa lá em 14, vai terminar depois em 45, nesse período de uma guerra muito longa. A gente já falou isso, o André até já discutiu isso no momento anterior, né, André? E, cara, o papel da mulher, né, a luta da mulher, se bem que a gente tem uma discussão interessante, né, gente, sobre, por exemplo, a origem desses movimentos, né? Eu estava dando uma olhada, por exemplo, o Trotsky já vai escrever sobre isso, Lenin, que esses movimentos começam na Revolução Russa em 1917, né? Sim, sim. Né, o 8 de maio e tal. Depois lá os Estados Unidos vai utilizar aquele incidente fatídico naquela fábrica lá para trazer para si, né, para cooptar essa discussão. Mas é ali, ó, nesse momento a gente vai ter então as mulheres, né? E essa parte do filme é interessante, né? Porque assim, ó, em vários lugares do mundo, né, tem cenas delas trabalhando e assim, muitas mulheres trabalhando na indústria armamentícia, né? Tanto alemãs, francesas, inglesas, norte-americanas. E aí a discussão é interessante, né, cara, que depois que termina a guerra, né, aí tem embaixo ali o slide ali, ó, a casa, né, o lar, né, a volta. É bem interessante essa discussão, né, Catiúcia? Vai falar justamente isso, né? A casa, o marido, os filhos, não sei o quê, e a depressão, né? Essa cena é fortíssima, assim. Até eu tinha notado esse ponto, assim. E sim, lá durante a Revolução, o André pode falar muito melhor que eu a respeito, mas durante a Revolução Russa, né, tinha toda uma questão de igualdade de gêneros, assim. Então, por exemplo, desde o vestuário dos operários ele era pensado para que homens e mulheres usassem o mesmo vestuário, sem uma diferença, né? E que fosse confortável para os dois, que fosse confortável tanto para o corpo masculino quanto para o feminino. Faz uns 2 anos eu vi uma exposição sobre o designer, né, voltado a essas questões na Revolução Russa. E a gente vai ter também nas escolas russas
desse momento, muitas mulheres estudando na área das artes, na área da arquitetura, né, o que não era tão comum, assim, em outros lugares. Que isso é interessante, assim, já que eu falei um pouco de personagens do modernismo brasileiro, né, e a gente vê o que eu acabei de falar, que o modernismo brasileiro nas artes visuais, ele começa por uma mulher, né, então ela vem, ela faz uma exposição, ela é criticada, Anita Malfatti. Qual é a segunda pintora mais conhecida do modernismo brasileiro? Tarsila. Mas é interessante que aí, se a gente for ver a arte moderna na Europa, a gente não vai ter figuras femininas. Ela é constituída basicamente por homens. As figuras femininas que existiam na época, elas estão aparecendo hoje, agora que se volta a ver, elas existiam, elas produziam. Mas o que acontece aqui no Brasil, né? As mulheres ocupam essa cena porque nós tínhamos uma sociedade tão conservadora que para nossa sociedade no início do século XX, pintar, fazer arte era uma coisa de mulher, né? Então era como se fosse, não era uma coisa de homens se ocuparem. Então por isso que as mulheres tomam essa cena no Brasil, no modernismo brasileiro. Essa discussão sobre a liberação feminina, ela começa já com a discussão na Inglaterra, né, com a discussão sobre o sufragismo, com as sufragetes. A gente tem o primeiro país do mundo com eleição, com as mulheres podendo votar, é a Nova Zelândia, já no século XIX. No Brasil, elas só vão poder votar em 1932, com ter direito a voto. Então, é um momento de protagonismo feminino, e a gente vai ver esse protagonismo começando, como foi o Edson colocou, com a Revolução Russa, né, que a gente tem pelo menos no discurso, né, uma pretensa igualdade entre homens e mulheres, né, pelo menos ali a questão do operariado fazia parte de todo a elaboração teórica do socialismo, e a gente vai ter, principalmente no período de guerras, com os homens nos frontes de batalha, a gente vai ter o uso da mão de obra feminina, né? E aí a gente vai ter as francesas, alemãs, japonesas, inglesas, russas, norte-americanas na indústria bélica. Tem dois filmes, na verdade, dois filmes do Netflix que falam sobre isso. Women's at War, Mulheres na Guerra, da Primeira Guerra Mundial, que falam sobre isso, sobre o ingresso das mulheres no mercado de trabalho na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que tem esse discurso, olha, se os homens estão nos frontes, cabe também ao restante da população, as mulheres principalmente, participarem da produção industrial para que se mantenha os países em guerra, né? Então, as mulheres, a gente vai ter esse primeiro momento de ingresso feminino no mercado de trabalho, em substituição à mão de obra masculina que está no front, na Primeira Guerra Mundial, e é isso que vocês dois comentaram. Quando acaba a guerra, volta para casa, volta para o lar, volta a ser tudo como era antes. E aí, 20 anos depois, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, e aí a gente tem de novo a retomada do trabalho feminino, com os homens no front. A gente tem a utilização de exércitos, no exército, principalmente o Exército Vermelho, vai usar muito contingentes militares combatentes femininos, né? A gente vai ter as atiradoras de elite, que a maioria delas são responsáveis por eliminar centenas de nazistas. A gente tem os esquadrões das bruxas voadoras, que era assim que os nazistas chamavam a aviação feminina, de pequenos grupos de aviadores femininos que bombardeavam as posições alemãs, e a gente tem um ingresso de contingentes militares, não só nos campos de batalha, mas também com toda a estrutura administrativa do Exército, um papel muito grande feminino. Mas a gente também tem, vamos lembrar, que a gente tem sociedades que são ainda extremamente masculinizadas. Eu estava lendo um texto esses dias, que estava justamente problematizando esse ingresso do mercado de trabalho, essa coisa das mulheres serem combatentes e tal, mas mesmo assim elas sofriam muito assédio masculino, tanto na Rússia, tanto nas tropas aliadas, quanto na União Soviética, quanto nas tropas alemãs. As mulheres, elas sempre sofreram muito com as guerras, entendeu? Vamos pensar assim, uma coisa que se fala muito, né, dos estupros do Exército Vermelho vão acontecer com a invasão em Berlim, mas pouco se fala que o mesmo exército aliado, franceses, principalmente em resposta aos alemães, que também faziam o mesmo tipo de atividade com as populações femininas nos lugares ocupados, a gente tem sempre as mulheres sendo extremamente brutalizadas por essa guerra. A guerra é um período assim
e aí o filme coloca muito isso, a guerra é um período de suspensão da razão. Aquele bicho interior que está dentro de cada sujeito, ele extrapola, e a guerra, como suspende as regras de civilização, ela extrapola isso, e aí a preponderância e o abuso masculino se faz presente. Mas quando se precisa e se necessita que as mulheres atuem, é mobilizado todo o discurso para que elas ingressem no mercado de trabalho. Quando não se precisa mais delas, né, essas operárias elas voltam para casa e voltam para servir os homens. Né? Na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver todo um discurso do capitalismo, e o capitalismo é extremamente dinâmico, ele se apropria desse discurso de liberação feminina, que é um discurso legítimo, né? Ele se apropria desse discurso para colocar na ordem do dia o trabalho feminino, mas com uma remuneração mais baixa, que é uma coisa que a gente vê agora. A gente vê agora, principalmente, acontecendo nessa última década, principalmente, e cada vez mais vai aumentar isso, um protagonismo maior feminino. As mulheres são quem mais estuda. A gente vai olhar os bancos das universidades, os bancos das escolas, o maior número de alunos são mulheres, são elas que têm os melhores desempenhos. Então, é toda uma construção que vai ao longo desse século XX, né, de uma série de indas e vindas, e que vai levar, e eu não tenho dúvida que daqui para frente a gente cada vez mais vai estar presente ao protagonismo feminino, entendeu? Porque eu acho que essa trajetória toda que é construída lá no finalzinho do 19 ainda está em evolução, e a gente vai ter cada vez mais o protagonismo feminino avançando e questionando, né? À toa que a gente tem as grandes parte das lideranças do mundo hoje que estão resolvendo esse problema da pandemia de uma forma muito mais humanizada, são lideranças femininas. Então, é o caminhar ainda de um processo que a gente está vendo ainda, está vivenciando ainda. E também mesmo porque a produção artística e cultural as mulheres não podiam, elas eram proibidas, né? Elas não podiam fazer, tinha que ter autorização dos maridos, por exemplo, para escrever. Então, essa libertação ela realmente começa ali, depois pós-Revolução Russa, né? Em 32 no Brasil, e aí depois, nos anos 60, a gente vai ter as grandes transformações, né? E os absurdos da guerra também foram, além da primeira e da segunda, a gente também teve lá nos anos 90, né? Na Bósnia-Herzegovina, lá, a tentativa de formação da Grande Sérvia lá, assim, não vou nem falar, mas coisas absurdas que eram feitas, né, pelos exércitos sérvios a 200 quilômetros, 250 quilômetros de Paris ali. Então, do lado do mundo ocidental, desse padrão que o capitalismo traz, né, da Europa Ocidental, a América Anglo-Saxônica, cara, era no centro da Europa a gente tinha absurdos, né, e aconteciam nos anos 90, tá? E assim, a resistência das mulheres curdas, por exemplo, agora lá contra o Estado Islâmico na guerra da Síria também é coisas absurdas que os caras, né, fazem, né? Quando capturavam mulheres curdas lá, inclusive tem um batalhão de resistência lá fantástico, lá, uma cidade, inclusive, na Síria, controlada exclusivamente por mulheres. Então, papel fundamental, mas a gente tem que pensar bem nisso. No início do século XX, as mulheres não participavam realmente do cenário político, cultural, porque elas literalmente elas eram impedidas, né, de participar. Tu não vai ter, por exemplo, assim, aquela primeira imagem que a gente mostra lá. A gente tem o Picasso, a gente tem o Freud, a gente tem o Lenin, a gente tem o Einstein. Não tem uma mulher ali, né? Agora a gente já muda no cenário, quer dizer, vai falar das artes, da ciência, da política, a gente vai falar de um número bem considerável, né, de mulheres que tem que aumentar, né, e torcemos que aconteça isso, principalmente nas nossas eleições municipais, que aumente bastante, né, o papel, a participação feminina, né, na política é fundamental. Eu quero agradecer aqui também, né, falar com a Cris fez lá alguns comentários, né, sobre o conceito de guerra pessoal e guerra impessoal. Ela também vai falar que o Jânio, né, proibiu no Brasil o biquíni, né? Então a gente tem essas coisas absurdas, né? As coisas de político que não tem... Esse populismo, né? O populismo, ele leva a isso, né? E a gente tem um populismo de extrema-direita hoje que é um absurdo. Então, deixamos para o final da live os comentários políticos aqui. O Otávio, né? Um abração para o Otávio. O Matheus, grande presença aqui, né, na live. Aqui a Tatiana colocou um negócio interessante aqui, vou botar de novo, né? Impressionante como o obscurantismo se repete de tempos em tempos, se não como tragédia, como farsa. Assistimos há pouco a arte sendo questionada novamente, é verdade, né? Tá? Aí tem que lembrar lá do Alvin, né? Daquele fatídico propaganda nazista que ele fez, né? Em pleno século XXI,
sempre associado ao moralismo fétido, né? Fiquei curiosa para ver o filme, colocarei na lista, ótima discussão, legal, o filme vale a pena olhar muito. Eu também agora pensar em fazer com a galera, com a Catiúcia e com o André, fazer um projeto no IFE, a gente trabalhar com os alunos, é muito legal. Dá para trabalhar um balaio de coisas, o século XX todo ele dá para trabalhar com esse filme, tá? A Cris também aqui, ó, a Primeira Guerra, o conceito de validez contribuiu para a permanência da mulher no mercado de trabalho, ó. Qualquer mutilação é classificada como impeditiva para o trabalho. Né? Dessa forma, muitas mulheres continuaram a atuar fora de casa, mesmo após o retorno dos maridos. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. É isso aí. Bom, vamos passar para o próximo slide. O que vocês acham? Deixa eu só finalizar assim, a questão das mulheres nas artes, né? Que vocês colocaram. Então, assim, a gente recém está começando um resgate dessas figuras femininas, porque é muito interessante que todas as figuras femininas das artes do século XX, elas estavam aliadas a uma figura masculina. Em geral, elas estavam aliadas a uma figura masculina. A mais conhecida, e aí tem o filme dela, acho que está no YouTube, enfim, que só agora recebeu um museu em homenagem para guardar a obra dela, é a Camille Claudel, que foi aluna do Rodin, o grande, né, um dos grandes escultores franceses do início do século XX. E ela é internada, ela morre dentro de um manicômio em Paris, internada pelo próprio irmão, que era artista, que era poeta, né? Digo assim, no sentido de era uma pessoa sensível também, mas enfim, a Camille Claudel sempre foi vista como a amante do Rodin, e diz que há comprovação de que muitas peças que ele assinou, na verdade, foram feitas por ela. Tem uma outra figura, que enfim é uma referência bem grande para mim, que é uma artista modernista brasileira, que me deu um branco no nome agora, mas enfim, ela é uma escultora que ela vai ser reconhecida só porque ela, toda vez que se fala dela, ela é uma grande escultora brasileira do século XX, surrealista, só que toda vez que se fala dela como a amante do Duchamp, porque teoricamente ela teve um caso com o Duchamp. Então são essas questões. A mulher, ela sempre, a Barbara Hipport, ela é uma grande escultora do modernismo inglês, mas ela é conhecida na história da arte como a esposa do Henry Moore, que é um ícone do modernismo, né? Eu estou falando de escultores, enfim. A própria Frida Kahlo, né? Porque é uma personagem que todo mundo conhece. A gente conhece a Frida Kahlo primeiro pela obra? Não, por toda a tragédia dela, né? Com Diego Rivera e por todo o romance, enfim. Lógico, a obra dela fala dela, da vida, mas enfim. Então, agora que se está resgatando, tem uma fotógrafa também que fotografou, que teve um caso, enfim, teve uma relação com o Picasso, né? E ela, Dora Maar, o nome dela. E ela, até 3 meses atrás, eu conhecia ela como a pessoa que fotografou o processo do Picasso pintando a Guernica. E ela tem um trabalho em fotografia do surrealismo que é fabuloso, fantástico. Então, recém está começando a resgatar, né? E se a gente for ver o espaço das mulheres na arte, ainda hoje ele ainda é um espaço difícil, ele ainda é um espaço pequeno, ele não é um espaço igualitário, né? Embora as mulheres estudem, tu vai num curso de artes, tu vai ver muito mais mulheres estudando artes, né? Ingressando num curso de artes do que homens, mas tu vai ver um cenário, um sistema bem mais masculino. Por exemplo, eu participei em dezembro passado de um evento onde nós éramos 45 artistas participando de um evento de escultura e de vários países do mundo, e nós éramos apenas 5 mulheres. Né? Então, de 45, nós tínhamos 5 mulheres. Né? Se a gente for visitar qualquer exposição de arte, a gente fizer... anotar mesmo quantas mulheres, quantas obras de mulheres nos acervos dos museus, a gente ainda vai ter, né, muito mais obras masculinas. Então, esse espaço ainda é um espaço que está sendo conquistado. E aí, aí a gente já passa, mas ainda para falar da questão da mulher, tem uma personagem que aparece ali, que é Josephine Baker. Ela aparece no filme, e a partir do filme também que eu fui conhecer ela, que ela aparece dançando, uma moça negra que aparece dançando, e ela foi uma das primeiras personagens negras, né, uma das primeiras negras conhecidas nas artes cênicas. Ela é norte-americana, e aí ela é reconhecida, ela é, né, na época, uma vedete, enfim, mas é uma das primeiras negras no teatro.
E aí me chama a atenção que no filme, a gente olha as cenas que aparecem dela no filme, né? Tem uma questão do exótico ali. Então, por ela ser negra, né? Aí ela se veste de uma forma exótica para a época. E aí me faz sempre lembrar uma figura brasileira reconhecida internacionalmente, que é a Carmen Miranda. A Carmen Miranda ela foi reconhecida internacionalmente justamente por trazer essa questão do exótico. Então, a mulher muitas vezes aparece por isso também na arte, né? Porque é exótico, porque é a mulher, enfim, pela questão de gênero, mas não pela questão de equidade de gênero. E dessa artista que tu falou, me chamou a atenção a performance dela também, né? Revirava o globo ocular, assim, ficava branco e tal. É bem interessante aquele do filme ali. E tem uma outra cena do filme, não lembro ao certo o nome, mas é nos Estados Unidos, uma cientista, né? Ela vai criar lá uma clínica de fertilidade, e aí ela vai ser presa, né, cara? Ela vai ser presa por atentado à moral e tal, ela é presa. Então, pra te ver como Margaret Sanger. Como? Alexia? Margaret Sanger. Então essa cena me marcou também nesse momento, nessa discussão que a gente está fazendo. Vou passar no próximo slide aqui, a gente vai... O que a gente tem aqui? Cara, esse aqui, ó, vocês lembram dessa cena? Sim. Trabalhadores do metrô? Essa cena passou mais ou menos pelos 12 minutos. É uma cena dos trabalhadores do metrô de Londres, que é em plena luta, né? Uma luta que já vem desde o final do 19, que é a luta pela jornada de 8 horas diárias. A gente lembrar que essa sociedade industrial que está surgindo no começo da década de 10, de 20, é uma sociedade industrial extremamente exploradora, né? Extremamente degradante para o trabalhador, com jornadas de trabalho extenuantes, jornadas de trabalho de 12, de 13, de 14, de 15, de 16 horas. Só te interrompendo, né? O filme traz isso no início ali, ele traz um personagem que montava não sei quantos carros Ford por dia e nunca teve um carro Ford e morreu de gripe espanhola, né? Só para te entender. Isso, esse trecho que tu está falando é do Alex Anderson, ele passa mais ou menos lá nos 7, 8 minutos, ele passa isso, justamente isso, essa industrialização e essa modernização que louva a técnica, é uma industrialização e uma modernização extremamente seletiva, porque esse caso que a Catiça está relatando do Alex Anderson é o cara que construía inúmeros Fords T, né, que é aquele primeiro automóvel, né, e aí ele vai falar da linha de montagem, que vai alterar o ritmo da produção do carro, vai diminuir, né, e a produção, e esse carro vai ser produzido mais rapidamente, essas peças vão ser montadas mais rapidamente, então a produção material vai crescer enormemente, só que esse mesmo sujeito, trabalhador, ele nunca teve um carro, ele gostava de fazer piqueniques aos domingos, e ele acaba morrendo em 1919 de gripe espanhola. Então, essa modernização, essa aceleração, essa idolatria pela técnica, é uma idolatria muito, muito, muito seletiva, né? Porque é uma modernização que não chega para todos. É uma modernização que é extremamente excludente. E aí, um exemplo dessa, trazendo para essa imagem que o Edson colocou agora, dos trabalhadores na luta pelas jornadas, e ele fala muito dos bigodes e a luta que é uma conquista dos trabalhadores, né? Essa jornada de 8 horas, jornada máxima de 8 horas diárias, porque eram 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso, entendeu? Porque as jornadas de trabalho não tinham limite. Eram 12, 13, 14, 15, às vezes jornadas maiores, então é para incluir isso. Então faz toda uma luta das jornadas de 8 horas de trabalho. É toda a luta da classe trabalhadora que durou do final do século XIX até as primeiras décadas do XX para ter toda uma legislação de proteção, todo um Estado, uma rede de proteção de direitos para esse trabalhador. E é um exemplo clássico, né, de que nenhum direito vem de graça, ninguém nos deu de presente os direitos que a gente tem, férias, 13º, que foram extremamente atacados agora pela essa reforma trabalhista do governo Temer. Então, nas lives passadas, em outro momento, a gente conversou, né, Edson, que essa retirada desses direitos está trazendo o capitalismo para uma década pré-20, né, que é cada vez mais uma retirada dos direitos dos trabalhadores, que vai ser um tema de uma outra live que a gente vai fazer semana que vem, né, sobre o mundo do trabalho e tal. E essa luta pelas jornadas de 8 horas está presente ali, nessa imagem que o Edson trouxe. São trabalhadores
do metrô lutando para o governo inglês instituir essa jornada de trabalho de 8 horas. 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. Que é uma conquista da classe trabalhadora. Só que é uma conquista que vem cada vez mais sendo atacada nas últimas décadas. O capitalismo está sem um antagonismo de uma outra alternativa de modelo social forte, como tinha até a década de 90, agora o capital está livre para aumentar cada vez mais essa hiperexploração, degradar cada vez mais o meio ambiente, e cada vez mais aumentar essa hiperexploração dos trabalhadores. E essa ideia, eu achei muito legal, eu até anotei, o meu segundo ponto aqui, que eu anotei, essa fala que a Catiúcia trouxe, do Alex Anderson, que é esse cara, construiu carros, vendeu milhares de carros, nunca teve um e acabou morrendo de gripe espanhola, entendeu? Como esse breve século XX, ele é um século de muitas contradições mesmo. A gente tem muita luta, muita disputa para a classe trabalhadora poder ter pequenas melhorias, mas também é um século de extrema exploração. Então, essa técnica, e a gente tem uma retomada um pouco agora de valorização da técnica, de endeusamento da técnica, principalmente com esse discurso da indústria 4.0, que a gente está ouvindo agora, que a gente tem uma série de transformações muito semelhante a esse final do 19, início das primeiras décadas do 20, de muito semelhante de idolatria da técnica. Parece que todas as coisas estão na internet, o mundo é plano, como diz um livro de um sujeito aí, que o mundo ficou plano a partir do surgimento da internet, e todo mundo se igualizou, a informação está globalizada, a gente pode ter acesso, muito plano, e acabou a desigualdade. Não, cada vez está mais claro, mais demarcado. E essa questão da pandemia, agora, principalmente no nosso país, ela tem demarcado com mais clareza o quão desigual esse país é, o quão desigual essa sociedade capitalista é. Tá certo. Só para complementar, essa cena é fantástica, né? Do cara que trabalhava na Ford lá, porque antes da linha da montagem, o carro demorava 14 horas para ser feito, e agora aqueles Ford T levava 1 hora e alguns minutos, né? E um ritmo frenético, assim, e o cara trabalhava 12 horas por dia na fábrica, inclusive sábado, e no domingo ele ia fazer o piquenique, era o lazer que o cara tinha, né? E ele acabou morrendo com a pandemia da gripe espanhola. Vamos passar para o próximo aqui, vamos ver o que a gente tem. Só comentar dessa imagem, né? Aí eu vou trazer na questão da arte os operários da Tarsila, porque a Tarsila ela vai ter alguns momentos, né, na obra dela, e o terceiro momento, que é quando ela se engaja, ela vai para a Rússia, né? Ela conhece todo o movimento da Revolução Russa, e quando ela volta, então ela já traz uma obra mais social, e aí ela vai simpatizar justamente com o movimento dos trabalhadores no Brasil. Ali da década de 30, que é quando ela pinta os operários, né? Que justamente mostra exatamente essa cena, né? São várias cabeças tomando a maior parte da tela, né? A gente quase não vê a chaminé no fundo da tela, porque, né, ela traz essa importância maior da pessoa do que do sistema, né? Do que da indústria. Quem movimenta realmente são os operários, e ela traz toda a diversidade, né, étnica do nosso país nessa pintura. Pode passar. A Tarsila foi lembrada agora recentemente, né? Porque como essa imagem ela é uma peça, né? É uma imagem que retrata o momento, né? O governo federal também fez uma peça publicitária mostrando as crianças nórdicas, né? Sim. A pátria amada, sei lá como é que é o slogan, lá, Deus acima de todos, sobre tudo, sei lá como é que é o slogan do governo. Aí a Tarsila foi relembrada, porque assim, a população brasileira não é só aquelas crianças branquinhas, loiras, né? Pegaram, inclusive, de um banco free, né? Um banco público, nem para tirar uma foto das crianças brasileiras que prestaram. Então, a Tarsila, naquele quadro, ela representa bem a diversidade no momento que o Brasil está começando o processo de transformação, mas ainda bem incipiente, né? Mas no início de uma industrialização, mas principalmente no eixo Rio-São Paulo, a gente já tinha uma atividade industrial já com um certo dinamismo. Vamos passar para o próximo aqui? Olha, para dizer a verdade, eu não tenho a mínima ideia do que é o próximo slide, hein? Nossa, essa olha, tem esse aqui. Cara, como é que é ali, ó? Tornamos uma máquina de esperar, né? Tu lembra? Sim, tornamos uma máquina de esperar no momento que esperamos a comida, né? Depois será correspondência, não é isso? E eu acho que ele termina falando que espera a morte, né? Para terminar com o sofrimento, enfim. E a cena é impressionante, né?
Essa cena eu sempre relaciono ela com o surrealismo, porque o movimento surrealista também ele vai surgir a partir de artistas que participam da Primeira Guerra, né, e que querem esquecer esse trauma de guerra, porque essa cena é um soldado com trauma de guerra, assim, essa cena essa é a cena do filme que, assim, eu não consigo passar ela sem me arrepiar inteira, sem chorar, sabe? E o surrealismo é bem isso, né? Os artistas querem fugir de qualquer razão, então eles acabam usando vários métodos para isso, para produzir arte que não esteja ligada à razão, porque para os surrealistas toda a ligação com a razão leva à guerra, né? E eles sofreram, a maior parte deles sofreu na pele a guerra. E essa imagem, ela fala da questão da espera e da vida nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, principalmente nas batalhas do Marne, da Batalha do Somme, de Verdun, que eram lugares de extrema solidão. O sujeito ficava numa trincheira há 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes, ali, e era angustiante esperar pelo próximo tiro, pela próxima refeição, esperar pela próxima correspondência, pela próxima bomba de gás, pela próxima granada. Então, essa angústia da espera, essa angústia da guerra. E é uma coisa que ficou bem forte para mim, bem marcada, principalmente naquela parte do filme que ele fala ali, lá pelos 25 minutos, mais ou menos, ele fala assim, das imagens, dos sons e das destruições da guerra. E ele fala muito dessa questão da morte, da banalização da morte. Aí tem uma cena até que é bem forte, que é da família Jones. Cada um luta numa guerra, um luta na primeira, outro luta na segunda, outro luta na Guerra do Vietnã. E tem uma cena extremamente forte ali, que é a banalização da morte e o deboche sobre o corpo do sujeito, do outro sujeito morto, que é o soldado vietnamita que joga a perna de um dos membros da família Jones. Então, é assim, aquela coisa da uso dessa técnica toda, dessa tecnologia industrial toda para matar, entendeu? E é uma das coisas que me emocionou muito, assim, de ler, o quanto a guerra ela é brutal, e o quanto ela é desumana, e o quanto ela ela exige o sacrifício do sujeito. Me emocionou muito aquela parte lá pelos 30 minutos, que é aquela parte da carta do kamikaze, do Kato Matsuda. Sim. Ele escreve a carta para os pais, cara, que coisa assim, que porrada, cara. Que o cara escreve uma carta dizendo assim, olha, eu estou envergonhado, porque não é motivo nenhum, é uma desonra, um filho morrer antes dos pais, ele escreve para o pai, né, para a mãe, que morreu antes dos pais, mas eu ficar em casa e não fazer um auto-sacrifício lá de jogar, para quem não conhece, os kamikazes eram aqueles sujeitos lá no final da Segunda Guerra Mundial, que pilotavam os aviões e se jogavam os aviões como mísseis, né, no final já com o Japão quase tomado, se jogavam com mísseis contra os navios americanos, navios dos aliados, para destruir os navios, porque já não tem mais armamento, já o bloqueio americano é gigantesco, então é o último recurso, o sujeito jogar o avião contra o navio como um míssil humano. E aí ele escreve essa carta dizendo isso, pedindo perdão para o pai e para a mãe, mas é uma desonra, ao mesmo tempo que ele escreve isso pedindo perdão, ele diz assim, é uma extrema desonra também eu ficar aqui sem fazer nada, se eu não for para a guerra, entendeu? Cara, é muito a escolha que o sujeito tem que fazer, né? Brutal. E essa questão de tu ver o indivíduo, porque o filme, né, em tudo isso que tu relatou, ele traz essa questão. Bom, ele é contado a partir de pequenas memórias, né? Tem uma parte que fala, tem um soldado que escreve, né? Numa guerra tu não mata, tu mata alguém que sabe fazer bolinho de arroz, alguém que tem uma namorada, alguém tem uma cena assim também. Aí ontem eu acabei começando a assistir um trecho de uma série que tem no Netflix sobre a Guerra do Vietnã. Não sei se vocês já viram ela. Então eu assisti acho que metade do primeiro episódio. E aí vai falar justamente de dois casais, um casal norte-americano e um casal vietnamita, que são amigos, as esposas são amigas, e os caras descobrem, assim, o cara relata que ele vai descobrir depois de certo tempo que os dois estiveram em trincheiras, né, contrárias durante a guerra, sabe? Então, assim, quem é o sujeito que está do lado de lá, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda na série lá da Guerra do Vietnã, tem um soldado que também relata que, durante a guerra,
do Vietnã, ele tinha 18 anos, ele vai para o fronte de batalha e ele vai convencido de que ele tem que fazer aquilo, porque se ele não fizer aquilo, é vergonhoso. Então, é muito interessante, assim, a forma como os exércitos fazem uma certa lavagem cerebral, né, nesses jovens. Não é à toa que são jovens, recém-saídos. O soldado esse ainda fala, eu estava recém-saído do ensino médio, né? Te dão poder para um jovem que está recém-saído do ensino médio e te fazem acreditar que tu vai ser um herói se tu matar aquele cara que te fizeram acreditar que é um inimigo, mas que tu não consegue visualizar como uma outra pessoa que também tem família, que gosta de pedalar, que gosta, né? Então, como a guerra faz com que tu deixe de ser um indivíduo. E isso, assim, eu assisti ontem de novo esse filme e vivendo a situação de agora, a todo momento eu me lembrava do que a gente está vivendo no Brasil, da relação do nosso governo com essa pandemia, porque parece que enquanto a gente não ver, né, que está morrendo o meu vizinho do lado, que as 5.000 pessoas que morreram são pessoas que tinham família, que tinham cachorro, que gostavam de fazer coisas, né? Não, são só números. Então, a gente vê essas mortes como números, a gente acaba não assimilando o que está acontecendo. Então, eu acho que essa questão da guerra que o filme traz nos faz pensar muito sobre o momento atual que a gente está vivendo no Brasil, como a gente está vivendo essa pandemia no Brasil. Outra coisa... Bem, vai, André, vai lá. Outra coisa que eu queria seguir na mesma linha, assim, dessa questão da guerra, da brutalidade, do obscurantismo, do nível de destruição, de autodestruição da guerra, né, da exigência, que até o sujeito é colocado, a masculinidade do sujeito em questionamento, não vai para a guerra, né, se ele não vai lutar, entendeu? Então, isso principalmente numa idade onde o sujeito está muito suscetível à influência, que é no início, final da adolescência, início da idade adulta, né, onde esse sujeito ele vai para a guerra, ele dá uma arma para ele, um fuzil imenso, ele vai para a guerra para matar outros sujeitos, são pobres matando outros pobres, né? E o quanto a guerra exige de alto sacrifício. Esse exemplo da carta do Kamikaze é um exemplo disso. Um outro exemplo que eu acho que o filme ilustra muito bem essa questão do sacrifício, do auto-sacrifício, é a autoimolação daquele monge budista em protesto contra a guerra do Vietnã. Cara, o troço brutal, o cara jogou gasolina, se ajoelhou, jogou gasolina no corpo e se incendiou em protesto no Vietnã contra a guerra. Cara, é uma coisa assim muito chocante, entendeu? A guerra, ela brutaliza, animaliza, e o quanto a guerra deve ser banida, porque a guerra não tem nada de bonito, né? O cinema mostra muito a questão do heroísmo, do patriotismo, do nacionalismo, essas coisas estão muito em evidência, tanto na primeira quanto na segunda, mas a guerra não tem nada de bonito. A guerra só mostra o que o sujeito tem de pior, entendeu? Na guerra, a gente vê aquele animal interno sair para fora e as maiores brutalidades ocorrem, os maiores horrores, as maiores atrocidades. Não, e tem umas cenas interessantes, agora estava me lembrando em relação à guerra, né? Tem uma do casamento, né, na Alemanha lá, que antes de começar a guerra, lá 4.000 casamentos aconteceram de forma muito rápida, né? Então, lua de mel no hotel barato, assim, festa simples. Aí, o outro dia, o cara foi pro front e a mulher foi para a fábrica de produzir armas, né? E uma outra lá, os caras esperando Deus, né, na trincheira, assim, aquela cena para mim, acho que, se eu não me engano, é um padre ortodoxo, assim, porque os caras no meio do gelo, né, gente? Lá deve ser na Rússia ali. E o cara esperando o padre passar para benzer. Tchê, tu imagina a situação daquelas pessoas, na crueldade que é aquele momento ali, né? E toda uma reverência, assim, porque o teu padre tá passando e o soldado tira o chapéu, todo em respeito, né? O padre vai lá, joga a água benta lá e depois eles voltam para pegar os fuzis, né? E o gelo, assim, no horizonte não termina mais na frente, quer dizer, o inimigo tá lá distante lá, os caras estão lá literalmente no inferno. O autor fala isso, esperando no inferno, né? O diretor fala isso porque é uma situação bem complicada. A guerra realmente são momentos muito difíceis. Como o André já falaram, a gente está passando por isso agora, uma guerra diferente, né? Mas literalmente, está passando um momento histórico, né? Que só parecido com isso foi em 1918, um século atrás.
e infelizmente a gente tem assim nenhuma preocupação. A gente pode ver alguns países latino-americanos aí estão conseguindo gerenciar muito melhor essa crise, né? Do que infelizmente o Brasil não teve governo para realizar isso. Vou passar um próximo slide que eu não sei o que tem, mas vamos lá. O cara que não tinha vertigem. Esse é o processo de verticalização das cidades, né? A construção dos primeiros arranha-céus, eles começam lá nos Estados Unidos, em Chicago, e depois eles começam essa verticalização da cidade, né? Porque até então a cidade só é um aglomerado urbano com as indústrias e tal, e a gente tem uma verticalização que cria esse padrão, esse modelo urbano que a gente tem hoje. E aí aparecem os anônimos, né? Dessa cidade. E aí aparece esse George Goffman, que era o cara que construiu muitos edifícios em Nova York, não morou em nenhum, muito provavelmente, e o cara que arriscava a vida, construiu mais de uma centena de edifícios e tal. E, de novo, a gente tem aquele pensamento entre o sujeito que constrói as coisas, mas não pode usufruir, porque a desigualdade social ela impede esse sujeito, que é o produtor das coisas, de se apropriar das próprias coisas que ele produz, né? Então, é uma imagem bem significativa e bem explicativa desse século XX. E assim, para mim foi muito interessante, porque eu tenho vertigem, eu tenho pavor de altura. Quando eu vi aquele cara lá, sem nenhum EPI, cara, não tinha nada segurando o cara escalando, eu me deu um gelo assim na espinha, né? E a data ali é 1938, cara, a gente está ali no auge do New Deal, né? Que é a forma que os Estados Unidos encontra financiando obras por todo o país para sair da crise, né, com a participação ferrenha do Estado para recuperar a economia depois da crise de 1929. Vou passar para o próximo, então. Nossa. Aí são esses slides são todas as diferenças sociais, né? Enfim, o cara que nunca teve energia elétrica em casa, né? E foi o primeiro a ser morto na cadeira elétrica. Aí depois mostra um operário, um camponês russo que vendo a energia elétrica pela primeira vez, né? E aí eu não sei se é o filho ou o neto dele que dali a alguma década conhece a Lua. Enfim. É o Yuri Gagarin, é o pai do Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, já adiantei. Isso. Ele não conhece, está sendo apresentado, e o sorriso dele não tem como se não contagiar pelo sorriso dele, é bigodão, o sorrisão dele, que assim, admirado com a luz elétrica, né? Que um camponês nunca conheceu a luz elétrica, quando conhece, se admira com aquela maravilha. E poucas décadas depois, em 61, o Yuri Gagarin é o primeiro homem a chegar no espaço, né? O primeiro homem a entrar em órbita, naquela ideia da corrida espacial que a gente vai ver muito a partir do final da Segunda Guerra e a Guerra Fria, né? Aquela disputa entre o programa espacial russo e o programa espacial americano, e os russos vencem essa corrida, são os primeiros a colocar um ser humano em órbita, que é o Yuri Gagarin, o cosmonauta, né? Então, é bem essa dicotomia. E a imagem anterior mostra, logo na sequência dessa imagem, eu acho, dessa imagem aqui, a imagem do sujeito aquele na cadeira elétrica, né? A eletricidade, o uso dessa... Olha só essa sacada. É o uso dessa nova tecnologia, nesse novo instrumento técnico que servia para encantamento, né? Para iluminar a cidade e acabar com aquele domínio da noite, da escuridão e tal, iluminar a cidade, tornar as vitrines, aumentar possibilitar a vida urbana, e essa mesma tecnologia depois é usada para matar o sujeito que nunca teve eletricidade em casa, sendo morto por essa nova tecnologia que ele nunca conheceu, que é a mesma dicotomia depois que aparece na TV, né? Aparece na TV, o sujeito produz um monte de TV, mas nunca teve uma TV em casa, entendeu? É uma das marcas registradas desse século, a desigualdade. Uma outra coisa, não sei se você vai colocar aí nas imagens, que para mim, assim, me chamou muito a atenção, é aquela imagem que aparece meio que uma mistura, assim, uma imagem fluida dos tiranos. Que aparece o Hitler, que aparece o Stalin, que aparece o Pol Pot, que aparece o Franco, que aparece o Salazar, que aparece o Médici, o Videla, o Pinochet, toda essa tiranada toda, todos esses ditadores, né? Não sei se vai aparecer lá, se vai ter essa imagem. Não lembro, cara, não sei se está aí. Tá? Essa imagem é muito legal, ela aparece lá pelos 30, 32, 35 minutos, ela aparece isso, e ela aparece uma descrição de um sociopata.
Aparece a imagem desses sujeitos, essa imagem meio fluida, aí aparece a palavra paranoia, eles discursando, e uma definição de sociopata. E aí, no final, aparecem os caras lá fazendo pose lá, os caras todos musculosos, narcisistas. Aí aparece assim, ó, será que esses caras todos aí, eles não têm muito a ver conosco também? E eles, quando aparece, primeiro, abre a imagem falando eles, tu, nós, eles, será que ele não fala um pouquinho, um questionamento importante? Não seriam todos esses caras sociopatas, narcisistas? E será que isso também não está um pouquinho dentro da gente? Eu acho que é uma reflexão boa que ele faz nessa imagem, porque para mim ela me chamou muita atenção, porque é uma imagem fluida, aparece o Hitler bebê, a foto da imagem do Hitler bebê, né? E aí uma descrição sobre ele, e depois começa a imagem, começa a ficar fluida, e aparece o Stalin, aparece o Mao Tse Tung, aparece o Pol Pot, toda aquela fascistada toda, todo aquele bando de ditadores que a gente conhece, do Pinochet, o Médici, o Videla da ditadura argentina, o Pinochet do Chile, o Médici dos anos de chumbo no Brasil. Cara, não sei se é que vocês viram, mas para mim ela foi uma das imagens muito, muito fortes, assim, uma imagem muito... Como esses sujeitos, tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda, eles se misturam muito na forma e nas ações. Que é a frase que eu citei, olha, eu ia falar essa frase de novo, né? Os homens criam as ferramentas recriam os homens. É a cadeira elétrica, enfim, é o uso que a gente faz dessas coisas, né? Dessa tecnologia. Não, e bem nesse momento, assim, a gente tem essas imagens aí ao fundo e tal, porque nesse momento que o diretor vai narrar, né, os horrores da bomba atômica, né? E ele traz uma foto, aquela foto ali é um casal japonês, seus filhos, né? E ele diz lá, a senhora tal, não me lembro o nome dela, mas fazia bolinhos como ninguém, né? E o marido era um excelente carteiro e tal, um exímio carteiro, né? E mostra as crianças, assim, com uma data de 1 ano, né? Uma tinha 1 ano e a outra, se não me engano, 3 anos e tal. E aí mostra os horrores da técnica, né? Desse momento ali pós-Segunda Guerra ali, que logo depois vai condicionar toda a segunda metade do século XX, né? Que é a paz atômica, né? Então, o medo de que isso volte a acontecer de novo, os horrores da ciência, né, colocada em prática para destruição, né? Claro que trouxe uma série, isso que a gente está conversando agora, porque houve todo um avanço técnico que possibilitou essa possibilidade de pessoas em lugares distantes estarem sincronamente conversando, mas a ciência também trouxe a destruição, e eu acho que esse momento do filme, ela retrata bem isso, né? O filme retrata bem isso. Essa coisa da técnica, assim, a grande parte das invenções que a gente tem hoje, todas elas são invenções que foram criadas muito a partir do uso militar. A gente pensar a internet, surgiu com uma ARPANET, né? Uma tecnologia militar, Teflon, uma série de outras tecnologias que a gente usa hoje, porque a guerra é o grande motivador de um avanço tecnológico. A gente pensar em tanto a grande parte das invenções que a gente tem nesse século XX, elas são invenções que primeiro são pensadas para a guerra, e depois, para uso militar, para a guerra, e depois elas vão chegar para uso civil. Olá, Catiúcia. Essa cena de quando tu vai contra o sistema, né? É impressionante. Então, como é que é? Eu não consigo ler ali. Eleito operário padrão por 5 anos consecutivos, apaixonou-se por uma turista italiana, discordou do partido e morreu na Sibéria, né? Então, o filme vai fazendo esses contrapontos, assim, de quando tu segue dentro da normalidade, quando tu sai dessa normalidade, tu passa a ser, né, o inimigo, enfim. Essa é uma discussão bem interessante, né, sobre o totalitarismo, que também, o stalinismo na União Soviética e tal, aqueles que discordavam do partido, os caras literalmente mudavam para os gulags, né? Os gulags eram as prisões da Sibéria, que literalmente era igual a pena de morte, praticamente era uma pena de morte, mas muito mais sofrida. E aí o cara era né, extremamente dedicado ali do partido, foi reconhecido pelo seu trabalho e tal. Cara, e aí por uma questão do amor, ele se apaixona por uma mulher italiana, discorda do partido e desaparece. Quer dizer, aquela coisinha que interrompe, sabe, o sistema, assim, né? Opa, não tá dentro da máquina, cai fora. Então tu não tá seguindo um padrão, né?
E a gente vai ter, assim, as grandes distopias aí na literatura que foram escritas, né? 1984, né? Fahrenheit, por exemplo. Nós, né? São vários livros que trazem esse momento também dessas distopias autoritárias, mas que, na verdade, já aconteceram em vários momentos. Acho que isso é bem interessante, né, André? Isso. E esse é muito legal essa imagem também, porque o cara sempre foi o operário padrão, sempre foi o cara que seguiu a regra, que sempre jogou com o sistema, e mostra muito aquelas ideologias do totalitarismo, né? Tanto o totalitarismo de esquerda, como é bem exemplificado aqui na União Soviética, como o sujeito ele não se enquadra, ele se apaixona, e aí ele começa a discordar do partido, ele é preso pela KGB e mandado para a Sibéria, lá para o Gulag, vai trabalhar até morrer, e deu. A mesma coisa dessa ideologia do Estado total, que anula o indivíduo, né? O Estado total está presente no fascismo do Mussolini, está presente no nazismo, está presente também aqui. A gente não costuma falar muito sobre isso. Meus alunos, pelo menos, eles ouvem bastante isso. No quarto ano, da questão do Plínio Salgado e do integralismo na brasileira, porque o Brasil também teve fascismo, o Brasil também teve seu fascismo, o arremedo de fascismo que é o integralismo, né? E esses galinhas verdes, como eram chamados na época, né? Porque usavam uma camisa verde, com um uniforme muito semelhante ao uniforme nazista, só que era uma camisa verde. Os nazistas eram camisetas pretas ou pardas e os camisas negras do Mussolini. Então, o Estado esmagando o indivíduo. Mesma coisa acontece na União Soviética. A gente pensa o sujeito sempre foi operário modelo, na primeira vez que ele discorda do Estado, que ele discorda do partido, bum, esmaga-se o sujeito. Então, é uma grande opressão, né, desses estados totalitários sobre o indivíduo, acabando com qualquer perspectiva de questionamento, de pensamento crítico, de pensamento discordante. Tá? E mandar um beijo para a Andrelisa ali, minha colega aqui de Santa Maria, que está nos assistindo, professora de História também, André. Salve, Andrelisa. Deixa a Catiúcia um pouco conosco aqui, não fica roubando ela. Mas, assim, essa questão de sair da normalidade, né, de tu ser um ruído dentro do sistema, e a gente sabe que até hoje, né, isso acontece no momento que tu é um ruído, tu tenta ser calado em qualquer situação. O filme traz um artista, não sei se o Edson colocou ali nos slides, que é o Arthur Bispo do Rosário. Ele vai aparecer lá no final, que ele constrói um manto para se encontrar com Deus, né? Esse artista, é muito interessante isso, porque, na verdade, ele era um cara que ele foi marinheiro, e aí, não me lembro se com 20 e poucos, 30 anos, ele tinha problemas mentais desde a infância e tal, mas ele acaba sendo preso no manicômio. Ele vive a vida inteira dele, ele vive mais de 50 anos dentro desse manicômio. Só que aí, como ele não era agressivo, enfim, ele fica tanto tempo lá, ele acaba tendo uma cela, um espaço especial, ele acaba tendo direitos especiais e ele produz objetos com o material que ele tem lá, né? Então, esses objetos até então não são vistos como arte, são objetos que ele borda, o material que ele produz é fantástico, né? Então, ele enrola linha, ele pega garfos, ele faz, assim, coleções de talheres, coisas que ele tem acesso, né? Até que o pessoal acaba levando, os trabalhadores do manicômio levam materiais para ele, enfim. E aí ele vai ser reconhecido como artista, por quê? Porque, na verdade, ele é colocado lá porque ele porque ele é louco, né? Então ele não se adequa à normalidade do sistema. Mas, no momento em que convém, ele é reconhecido como artista, porque o trabalho que ele produz, que para ele não era arte, ele produzia como uma questão de comunicação, uma questão bem espiritual, né? Mas no momento que isso é visto como arte pelo sistema da arte, ele é resgatado, o trabalho dele é resgatado, né? E hoje ele tem um museu no Rio de Janeiro, o Museu Arthur Bispo do Rosário. Ele é visto como um artista brasileiro. Ele nunca viveu como um artista, ele morreu dentro desse manicômio, ele nunca teve esse reconhecimento forte em vida. E esse manto que ele constrói, que ele borda palavra por palavra, assim, todo manto é bordado
por dentro e por fora, que justamente ele queria ser enterrado, era um manto para ele se encontrar com Deus. E esse manto hoje a gente pode ver ele exposto, né, no museu. Então, olha a contradição. Quando tu serve ao sistema, né, quando o sistema se interessa por ti, ou quando o sistema, né, te marginaliza. Então, nós somos, assim como na guerra, no capitalismo, no sistema educacional, enfim, nós somos peças de um jogo, né? Nós somos peças. Fala, André. E essa imagem aí dos trabalhadores, né, trabalhadores do campo, que nunca participaram de guerras, nunca tiveram TV, mas mesmo assim gostavam de Coca-Cola, né? O quanto esse capitalismo se mundializou a partir dos anos 60, né? No final da Segunda Guerra Mundial, e a gente tem a expansão do capitalismo. E aí ele mostra uma série de cenas, ele mostra um sujeito que é coveiro, ele mostra os trabalhadores do campo, ele mostra também uma cena bem legal que o Brasil aparece bem pouco nesse filme do Marcelo. Uma das cenas que aparece, acho que logo antecede um pouco essa daí, é aquela imagem de Serra Pelada, do garimpo de Serra Pelada, né? Aquele grande garimpo que vai ocorrer em busca de ouro, e ele aparece lá, diz, tantos Joãos, tantos Pedros, tantos Paulos, e aí ele mostra os sujeitos comuns, né? Que produziam riqueza, ou tentavam chegar à riqueza, mas dificilmente alcançavam, né? E a exploração sobre esse sujeito era cada vez maior, e cada vez mais a gente tinha... É um século de extremos mesmo, quando coloca o Hobsbawm. É um século de extremos, porque, ao mesmo tempo que a gente tem um crescimento industrial, um desenvolvimento tecnológico muito grande, a gente tem uma desigualdade social muito grande. E isso está presente bem nesse modo de vida dos trabalhadores, né? Entendeu? E uma coisa interessante que eu achei também, não sei se o Edson vai colocar depois. Acho que não, acho que terminou isso aí, cara, minhas imagens. A Marcha das Tochas, cara. Ele aparece lá pelos 35, 40 minutos, a ascensão do nazismo, a Marcha das Tochas, e todo aquele espetáculo nazista que a gente vê, de uniformidade, de padrão, do grupo, e a queima dos livros, da arte, que eles vão chamar de degenerada, né? O quanto queimar livros é simbólico, que é o controle do conhecimento, né? O que não serve a gente exclui, é como aquelas disciplinas que muitas vezes as pessoas dizem, isso não serve para nada, isso não é técnico, isso não tem uma utilidade prática, não tem essa razão prática, mas são essas disciplinas, são esse conhecimento, a história, a literatura, a geografia, a arte, a sociologia, que nos tornam humanos, né? Porque senão a gente vira essas máquinas que agem mecanicamente, fazem mecanicamente, e cada vez mais embrutece o cidadão, né? Nesse momento de pandemia, a gente vê isso. Quanto de embrutecimento a gente tem, e muito desse questionamento aos valores que a ciência e as humanidades trazem, que é um pensar sobre o ser humano. Um pensar sobre o ser humano que envolve uma reflexão crítica de assim, olha, mas as coisas não são naturais, a desigualdade não é natural, o machismo não é natural, não são coisas naturais, são coisas que são construídas historicamente. E tem toda uma trajetória de construção, entendeu? Se são construídas historicamente, são desmontadas também pelos seres humanos, são artefatos históricos culturais. Então, é bem uma reflexão bem interessante. E uma coisa que eu acho interessante de falar aqui é que parece que tem dois momentos muito, muito, muito criativos nesse século XX, que é a década de 20, que é o surgimento do rock, e aí isso é muito expressado na questão da dança, nas imagens ali da Josephine Baker, no surgimento do rock, e numa série de imagens que aparecem. Massa. Um outro movimento muita contestação e criatividade é os anos 60, que a gente tem movimento de contracultura, o Woodstock, o movimento hippie, que critica muito esses valores dessa sociedade capitalista, dessa sociedade industrial, e diz, olha, é um movimento de ascensão da juventude, a juventude criticando esses valores tradicionais, esses valores que são um atraso mesmo desse sistema aqui, porque ele mostra muito essa desigualdade e essa ambivalência, né, de um discurso de técnica, de indústria, de desenvolvimento, e a morte do sujeito, dessa capacidade técnica colocada para a morte dos sujeitos quando a gente tem a transmissão da guerra pela primeira vez
que a guerra é transmitida ao vivo, a guerra do Vietnã, né? É transmitida ao vivo, e a gente tem o nascimento e a cada vez maior ascensão desse movimento de contracultura de Woodstock e tal. Então, são dois momentos que eu destaco como momentos criativos desse século, que ficam bem colocados nessa questão da dança no filme. Os anos 20 e os anos 60. Tá? Passei. Vou ter que mandar um oi para Yasmin, que me mandou uma mensagem. Ali foi minha aluna aqui em Santa Maria. Para o Glauco, lá, o pessoal lá no Uruguai que está nos acompanhando. Obrigada, gente. Beijão. Bom ver vocês acompanhando a gente aí. E aí, assim, olha, do que tu falou, né, André, no final do filme, ele vai justamente resumir, né, com 4 artistas ali, essa questão do indivíduo e essa relação do indivíduo com a máquina também na cena final. Os 4 artistas que ele traz ali, né, vão já estar voltados para a arte contemporânea, que é a arte que vai surgir a partir da década de 60, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela vai surgir, e aí eu acho que a gente vai fazer uma outra live um dia desses sobre isso, né, no período justo da ditadura militar, que é o André riu lá, né? A Tilcia curtiu ontem, vou contar, spoiler, vou contar. Fica para nós três, ninguém mais vai saber, vou contar isso agora, ninguém vai saber. A Tilcia estava apavorada ontem com a live, falando comigo. A pessoa de fazer outra live, ela curtiu. Eu falei que ela ia curtir, viu? Eu falei que ela ia curtir, vai ter outra live. Ontem ela estava apavorada, Edson. Só nós três estamos sabendo, ninguém mais está sabendo, né? Ninguém mais está sabendo. Mas ela estava apavorada. Hoje ela está querendo fazer outra live. Ela curtiu, viu? Bota na agenda aí. Não, vamos falar sobre o período da ditadura e da arte na ditadura militar no Brasil, né? Se é que a ditadura existiu. Beijo, Michele. Sou parceiro. Mas, enfim, vai trazer, né, 4 artistas ali que vão falar, né, vai retomar o expressionismo que eu tinha falado lá no início, que são artistas que vão justamente ter essa visão pessimista sobre o que eles viam acontecer lá no início do século XX, né, sobre essa modernidade, e vai trazer essa situação, essa visão de artistas na arte contemporânea, né, do indivíduo na solidão, que são as imagens do Edward Hopper, do Leonilson, né, são esse indivíduo afetado por todo esse movimento do século XX. Mas a relação que tu fala do homem e da máquina, ali que tu falou no início, André, é sobre a imagem final do filme, né? A imagem final, assim, ela é fantástica, porque é um cara sentado na locomotiva e a locomotiva vai fazendo esse movimento lento e o homem vai se deixando levar, né? Eu até coloquei, assim, ele vai sendo movido, se deixando levar por esse movimento cíclico da máquina, né? E aí o autor questiona a felicidade, aonde que está a felicidade, né? Quando ele faz essa relação do homem, da máquina, enfim, onde que está, ele vai trazer essa imagem e vai falar da felicidade, o que é a felicidade, né? E aí, de novo, eu volto a trazer os questionamentos que o filme faz para cada um de nós, né? O que a gente cria, o que é ter poder, para que ter poder, para que a guerra, né? O que nos faz felizes. E eu acho que se a gente não pensa isso cotidianamente, que é uma coisa que eu faço, e às vezes isso nos traz conflitos quando a gente pensa muito sobre isso, né? Os porquês e paraquês, eu acho que esse é o momento da gente pensar, né? O que realmente é válido. A gente está vivendo um momento como a Segunda Guerra, tão grandioso, tão catastrófico, talvez, quanto as grandes guerras. A gente está vivendo uma coisa que até então sempre foi história, nesse sentido que eu quero dizer, né? Então, eu acho que é o momento da gente repensar, assim, as nossas ações quanto indivíduos, as nossas ações na sociedade, os nossos valores. Semana passada eu compartilhei a imagem de um shopping lá em Blumenau abrindo e as pessoas todas de máscara, assim, nesse mesmo movimento cíclico do homem na locomotiva ali, né? A porta abrindo e as pessoas entrando como se tivesse sei lá, algo carregando elas, assim, como zumbis, como se não estivessem pensando. Então, o que a gente construiu de pensamento, né? O que a gente... E o que vai ficar, porque eu acho que, eu não sei, acho que a maior parte das pessoas nesse momento já deve, em algum segundo, ter pensado que pode morrer amanhã. Enfim, a gente está perto de um fim de vida, né, iminente, digamos assim. Então, acho que é o momento de tu pensar os teus valores, de tu pensar o que é a felicidade.
Não, e tem um negócio assim, tipo, agora já trazendo para esse momento que a gente está vivendo, tem uns negócios bem reais, bem assim, que eu fiz algumas relações com o filme, né? Quando o André falou lá da carta do Kamikaze, lá, tipo, e tem as cenas de, eu acho que é Pearl Harbor ali, os caras bombardeando e tal. E aí aconteceu há pouco, cara, aconteceu agora, essa semana lá, um jovem homem, né? O cara morreu e ele deixa uma mensagem para a esposa e para os filhos, né? Numa rede social e tal, ele morreu pela Covid-19, quer dizer. Tipo, pô, tu pensa numa coisa assim relacionada, né, que a gente viu lá atrás, mas tá rolando agora, né? E uma outra questão que é fundamental, assim, que é o negacionismo, né? Tipo, porque assim, ó, a gente tem movimentos que negam, os caras negam. Rever é uma coisa, né, André? O cara rever, pô, dá uma, né? Pode dar uma. Na ciência sempre tem isso, né? O rever alguns paradigmas, né? Faz parte da ciência, tá? Mas os caras negar, por exemplo, negam o Holocausto, né? Negam que houve uma ditadura civil-militar no Brasil. Cara, os caras negam, por exemplo, eu vi duas coisas absurdas, né? Uma, um cara entrou lá numa rede de supermercado lá e entrou em conflito com segurança e acabou matando uma trabalhadora. E foi a mesma rede de mercado, aquela que botou aqueles propagandas assim, preço agora, 17,17, sabe? Preço agora, tal coisinha, R$1,17, na época que fez campanha pro bolsonarismo, né? E agora, outra, vimos no Twitter lá, tinha a mesma situação, um cara querendo entrar num banco lá, chama a polícia, não, tu não pode entrar porque tu tá sem máscara, chama a polícia e tal. Tinha umas coisas absurdas que a gente tá vivenciando agora, né? Coisas que a gente lia sobre o negacionismo, assim, em textos, a gente tá vivendo, assim, ao vivo 24 horas, cara, é surreal esse momento, né? A gente está vivendo uma nova era dos extremos, né? A gente está vendo uma nova era dos extremos porque esse momento de pandemia, e aí eu dei uma pesquisada esses dias sobre a gripe espanhola e tal, e a gente está vendo coisas muito semelhantes e tal. São momentos de grande questionamento, grande questionamento a uma série de coisas, a valores, e uma angústia muito grande. Eu sempre falo isso aqui, eu acho que fazer essas ações como a gente está fazendo hoje, encontrar os amigos, conversar e fazer reflexões sobre o mundo, sobre a história, sobre a arte, sobre o espaço, sobre uma série de coisas, é também uma certa válvula de escape, né, para esse momento angustiante que a gente vive. A gente lê muito sobre história, a gente lê muito sobre o passado, a gente lê sobre uma série de acontecimentos, mas vivenciar movimentos históricos como esse que a gente está vendo são situações extremamente angustiantes e nos faz pensar muito sobre a questão da brevidade da vida, né? Quanto essa vida é finita, quanto ela é um sopro que pode, um instante, a gente está aqui, daqui a pouco não está mais, e faz também, em alguns sujeitos, mostrar o máximo e o extremo da imbecilidade, da irracionalidade, né? De responder a essas situações com uma violência extremada. Esse exemplo que tu citou do caso lá do supermercado, entendeu? E a gente tem nesses momentos, a gente tem um time interno que o fascismo aflora, né, cara? Que esses sujeitos, essa raiva interna, essas angústias, esse descontentamento social, ele aflora, e o fascismo se alimenta desse ódio, desse descontentamento, dessa angústia interna. Então, é um momento que a gente tem que fazer reflexões muito profundas, e eu, sinceramente, estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar isso com vocês e liberando um pouco dessas minhas angústias internas, porque é realmente muito difícil estar vivendo um momento de ascensão da extrema-direita, do fascismo, de pandemia, de crítica. Eu compartilhei agora há pouco, pela manhã, uma postagem que saiu um novo episódio de uma série do Netflix que eu gosto muito, que é Explicando, que é uma série que fala sobre ciência, sobre conhecimento, e aí ele mostra muito como um reflexo dessa imagem do país, né? De como a gente está passando muita vergonha internacional, como esse nosso país, essa boiada de gente que segue um falso messias aí, estão fazendo a gente passar muita vergonha com esse episódio da pandemia. E ele está mostrando muito o quanto esse país não resolveu uma série de problemas, o nosso país não resolveu uma série de problemas, são problemas estruturais, de desigualdade de gênero, desigualdade de etnia, desigualdade social, desigualdade de atendimento no sistema público, desigualdade
do sistema educacional, e isso tudo está preso dentro de casa, isolado. Todos nós devemos ficar em casa isolados, se proteger as pessoas que a gente ama, mas o quanto isso ele é angustiante, tá? Sendo um observador desse início, desse século XXI, é uma coisa punk, cara. Assim. Cara, então assim, ó, não sei o que vocês acham, a gente tá com 1h34. Catiúcia, eu vou te passar então para ti. A Catiúcia fez uma boa quantidade de anotações ali, né? E já. Que bom que o André falou que ela já se convidou para a próxima live. Pá, fiquei tri feliz, cara. Ficou gravado isso. Ficou gravado, cara. Então, assim, baixou de bola. Aí vamos fazer assim, ó, vamos fazer um recorte ali, a ditadura militar, até os anos até agora e tal. Acho que vai ser bem legal e tal. Mas, Catiúcia, eu vou te passar então para te, né, falar mais alguma coisa das percepções do filme, porque a gente foi fazendo meio também, né? Meio assim, tem uma linearidade e tal, mas fica à vontade para fazer mais alguns comentários. Não, o que eu tinha deixado para o final foi justamente o que eu falei, que nesse momento ali do homem, né, sendo levado pela máquina, então, para a gente pensar o quanto a gente está se deixando levar por esse sistema, por essa máquina, né? Eu tenho visto assim, enfim, é um momento de bastante reflexão, é um momento que a gente está isolado, é um momento que a gente nunca imaginou viver, e eu tenho visto alguns setores enlouquecidos, seguindo o sistema, como se não fosse mudar nada, né? Eu tenho visto, assim, meus colegas professores da rede, das outras redes, que não é federal, da rede privada, principalmente, a André Elisa, que está nos assistindo aí, nossa, a Michelle também está nos assistindo, as gurias são da rede privada, eu tenho acompanhado o trabalho do pessoal, assim, tá bem difícil, né, para os outros professores nesse momento, é uma coisa que vamos seguir o sistema, vamos seguir, a máquina tem que funcionar, a máquina não pode parar. E eu acho que esse filme nos mostra justamente isso, né? Quantos indivíduos só foram seguindo o sistema, nem viram a coisa acontecer, não usufruíram, né, do que foi produzido, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido agora, né? O que vocês vão falar semana que vem do mundo do trabalho pós-pandemia. A gente esses dias estava discutindo com o pessoal lá da Argentina, né? O que vai ser da arte pós-pandemia, né? A gente está vendo muitos artistas agora já passando. A gente já tem uma realidade bem difícil para a arte na América Latina, e agora vai ser um pouco pior em termos de financiamento, a gente acredita. Mas o que vai ser válido, né? Porque a gente não vai abrir as portas e voltar para o mundo que a gente tinha antes. Eu acho que isso é claro. Então, como que a gente pode repensar quando a gente está seguindo esse sistema? Eu lembro bem disso, que a classe artística assim, foi uma das primeiras a sofrer o baita de um baque, né? Porque shows e tal, e uma galera que toca em eventos públicos. O pessoal sempre que de uma hora para outra fechou, né? E não teve nenhum amparo, por exemplo, do Ministério da Cultura, que nem existe mais, virou uma secretaria, que está a Regina Duarte, lá ninguém sabe o que ela faz. Infelizmente. Foi a ação do Temer, né? O Temer assumiu num dia, no outro dia foi a primeira coisa que ele assinou, foi extinguir o Ministério da Cultura. Extinguir o Ministério da Cultura, né? Então a cultura nesse país está passando por um momento muito difícil mesmo, né? Todo mundo está passando, mas o artista que precisa, por exemplo, que toca na noite, né? Que está lá na rua vendendo a sua arte e tal, e que organiza a sua peça de teatro, e por outro lado não tem nenhum amparo do governo, né? O governo é inábil, por exemplo, para todos os sentidos, até mesmo a população mais carente lá. É impressionante as filas de pessoas para pegar aqueles R$600, uma coisa absurda. Um mês depois, o Congresso ter autorizado, a gente vê aqui em Camaquã que horrível a situação. É lamentável, né? A questão de tu ver a imagem e de tu ver o indivíduo, né? Porque é sempre essa espetacularização. Esses dias rolou num dos nossos grupos aí do IFE uma cena, gente, de Camaquã, de um cara na fila da caixa com uma sacola plástica. Quando eu vi aquela cena, usando como máscara na cabeça, assim, quando eu vi aquela cena, sabe, me chocou, porque não é uma coisa que tu compartilha lá de outro lugar, que tu não sabe de onde vem. Então, assim, olha a condição que muitas pessoas estão vivendo, enfrentando esse momento, e a gente não tem empatia nenhuma desse desgoverno que tá aí, sabe? Enfim, eu acho que eu nem vou falar, porque eu já não consigo falar sem agressividade, que isso também é uma outra questão a ser discutida.
porque eu já não consigo falar desse governo sem agressividade. Então, isso também não é legal, né? Porque também tá... eu sei... Mas também é uma questão da gente discutir, né? Porque a gente sempre fala, não vamos combater a violência com violência, mas é que já está nos trazendo, já está trazendo à tona os nossos sentimentos mais primitivos, porque no momento que tu vê, ele não foi liberado ainda os R$600 para a população. Acompanhei, assim, um dos artistas que eu conheço lá de El Salvador. Em 15 dias, no dia 30 de março, todo mundo já tinha recebido esse auxílio emergencial em El Salvador, sabe? E aqui no Brasil, uma enrolação e as pessoas passando fome, usando uma sacola plástica de máscara. Horrível, né? André. Cara, eu tenho para dizer, assim, agradecer a Catiúcia. Conseguimos converter a Catiúcia, ela estava reticente, estava com muito medo de participar da live, viu? É tranquilaço, é um bate-papo. Eu acho que a gente programou para 1 hora, a gente está 1h40, e se bobear, a gente vai a 2, que nem aquela nossa primeira Ed. E é bem isso que vocês dois colocaram, e o que a Catiúcia falou, é muito... acho que uma das saídas também das pessoas, né? Aí, é seguir o sistema para tentar fugir tocar a vida natural para fugir desse massacre diário que é esse sistema que a gente está e essa opressão gigantesca, né? Então é um momento assim que vai gerar e já está gerando e que está cada dia mais. Eu sou muito cético nesse mundo pós-pandemia. Sou um sujeito assim que não sou negativo, mas também não sou aquele otimista bobo. Também eu sou um sujeito mais prático, mais realista. Eu também vejo isso, que a gente vai ter uma série, já tem uma série de ações no sentido de criação de rede de solidariedade, mas mesmo assim a gente vê um descompasso muito grande entre as ações que são feitas e o volume de ações que precisam ser feitas. Esse exemplo que a Catiúcia falou da máscara do sujeito, cara, isso mostra uma desigualdade gritante e que está bem do nosso lado, e muitas vezes esse sujeito que está do nosso lado, se ele não for alguém próximo, muito conhecido, ele só é mais um número, ele só é mais um, ele só mais alguém, entendeu? E parece que cada vez mais a gente tem uma desumanidade imperando, e eu acho que é por isso que esse governo que a gente tem hoje ataca tanto a arte, a cultura, a questão das humanidades, porque são momentos, são sujeitos e são instâncias que fazem essa reflexão, essa pausa, essa reflexão crítica e dizem, olha assim, cara, não é só mais um número, não é só mais alguém, é outro sujeito, é outro ser humano, é alguém que poderia ser um familiar teu, poderia ser tu mesmo. Entendeu? Essa necessidade de cada vez mais de pausar e diminuir um pouco esse ritmo frenético que a gente tem desde o começo do século, que acelerou e se acelera cada vez mais, e a internet, e as redes sociais, e o mundo digital cada vez mais, parece que o mundo está mais instantâneo, mais acelerado. Acho que a gente às vezes tem que dar esses momentos como o momento de hoje, para dar uma pausa, para respirar, para pensar, e dizer assim, olha, essa vida é breve, cara. Esse filme mostra muito isso, né? A gente não pode tocar o mundo de uma forma mecânica, a gente não é máquina, não é só mais um, é um outro sujeito que está ali, outro ser humano, e poder refletir um pouco e pensar sobre as coisas que estão acontecendo. Eu agradeço a vocês dois, agradeço o Edson lá no começo pelo convite, agradeço a Catiúcia por ter participado e por ter se sensibilizado com isso. Acho que a gente conseguiu trazer mais alguém para a Irmandade, né? Para essas discussões, porque, gente, não é fácil viver esse momento que a gente está vivendo, entendeu? Eu concordo com o Catiúcia que, às vezes, a agressividade ela está muito ali, uma fã de tentar dar um sentido para esse momento. A gente, às vezes, essa brutalidade, ela aparece, e aparece em todos nós. Eu também, estou como a Catiúcia, também não consigo, e o Edson também comentou isso, eu não consigo também me referir ao momento que a gente está vivendo de uma forma muito neutra, muito isenta, né? Eu particularmente, não me considero um sujeito que não se posiciona, eu me perguntar, sou um sujeito que se posiciona bastante. E esse momento de agudização dos questionamentos e das desigualdades e
da angústia interna, ele é um momento de fazer isso que a gente está fazendo, que a arte, as humanidades, elas podem trazer para o mundo essa pausa para respirar, para refletir, dizer, olha, calma, que a gente precisa desacelerar um pouco e pensar um pouco de um contexto mais amplo. Obrigado, gente. Então tá, antes de encerrar, que tem mais 2 comentários aqui, né? E como não posso deixar de fazer, né? Primeiramente, fora Bolsonaro, né? Então, agradecer aqui a Tatiana, que ela vou ler o comentário dela aqui. Ó, estamos vivendo uma distopia inspirada no período medieval, peste, Estado pautado pela igreja, verdade, né? Negação da ciência, bem isso. Por isso, precisamos desses momentos para contribuirmos para a construção do pensamento crítico. Isso é fundamental mesmo. Parabéns aos professores pela iniciativa, tá? E aí a gente tem mais um aqui da Yasmin, né? Nós devemos nos colocar um no lugar do outro nesse momento. Isso é fundamental, né? E os guris falaram que a questão da empatia, né? Coisa que o Bolsonaro não tem nenhuma, né? Uma das últimas manifestações dele, ele falou, e daí, né? Perguntaram para ele lá do número que o Brasil tinha superado a China em número de óbitos, e o imbecil fala, e daí, né? Então, um momento muito... Oi? Eu não sei se, sim, ele fala, e daí, que eu faço o quê? Eu não sei, assim, bom, a gente vai passar das 2 horas, né? Essa fala do Bolsonaro, não sei se chegou até vocês aí, mas ela foi comparada à atitude, e aí não uma questão de partido, mas a atitude da Dilma quando aconteceu a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. E eu, assim, as primeiras 2 semanas que eu estive em Santa Maria, quando começou essa pandemia, me fez lembrar muito o que a gente viveu há tão pouco tempo atrás, né, que morreram 242 pessoas. O que a Dilma fez naquele momento? Ela estava no Chile, ela veio, ela falou com os familiares, ela foi humana, né? Ela foi uma chefe de Estado humana, e a gente não tem isso, a gente não tem o Bolsonaro no discurso dele dizendo sinto muito, lamento pelos familiares, enfim, né? Não é nem ajudar, é só não ser estúpido, né? E aí, quando o André fala de não ter otimismo, quando falou, me lembrou de novo a tragédia da Kiss, porque acho que foi em março agora, quando a gente começou as atividades no IFE, que nós estávamos indo almoçar, e a gente comentou sobre as leis de PPCI e tudo mais em Camaquã, e aí foi o meu estranhamento, assim, que toda a discussão que se tem disso aqui em Santa Maria não chega até Camaquã, que está a 390 quilômetros, né? Então, morreram 242 pessoas, mais muitas vítimas que a gente tem. A cidade teve, enfim, o comércio da cidade foi, né? A economia da cidade sofreu com isso, sofre até hoje. E isso praticamente virou em nada em termos de atitude, né? De atitude política, de atitude, enfim, então só para enfatizar essa questão do pessimismo, né? O que será que você vai fazer depois? Ou não foi meu parente que morreu, pronto, volta à vida normal, sabe? Infelizmente, né? Gente, é isso então? É isso, obrigado. Obrigado quem está nos assistindo até agora, né? Valeu pela parceria, obrigado aí. Obrigado pela paciência da galera, ficou até agora aí, 1h47 minutos de live, sim, né? E agradecer a Catiúcia por essa primeira participação e já por ter agendado a segunda, né? Que a gente vai pensar em seguida aí. Tá pessoal, bom, valeu. Valeu. Estamos longe, mas estamos juntos. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Valeu, tchau. Até mais. Saudade, Gurias. Tchau. Tchau.